Google apaga conta ilimitada de cliente com 40 terabytes. É 400, não é não? Com 400 terabytes. Quer que eu refaça? Por favor. Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 22 de junho de 2024 até o dia 28 de junho de 2024. Nessa semana, STF forma maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Google apaga conta ilimitada de cliente com 400 terabytes. Filho de LeBron James vai jogar com o pai no Los Angeles Lakers. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sbole. Mais uma semana cheia de acontecimentos, semana de acontecimentos novos, acontecimentos que chegaram ao fim definitivamente. Enfim, uma semana cheia de coisas que, como qualquer outra, deve ser relatada aqui. Então não vamos nem perder tempo. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então, cara. Minha semana, no fim de semana, eu tava com a Gabi, né, no sábado a gente ficou aqui por Beltrão mesmo, né, porque a gente tinha decidido ir só no domingo cedo pra Marechal Cândido Rondon, que eu tinha mencionado na semana passada que a gente, né, tava em vias, né, de ir pra lá pra fazer um concurso, e aí decidimos por isso, né, pra ir no domingo cedinho, aí fizemos a prova no caso, porque a prova ia ser na parte da tarde, daí a gente, vamos então de manhã, fazemos a prova, dormimos do domingo pra segunda, né, lá no hotel, e depois a gente volta segunda cedo, né, pra cá. Porque pegar a estrada, sabe, começar a viagem 4 horas da tarde, foi a hora que a gente acabou a prova, até chegar aqui em Beltrão ia ser meio zoado, né? Ia estar bem fim de dia, assim, já cansado, com uma prova na cabeça, então, né, melhor dar uma descansada por lá e tal. Daí fizemos isso e no fim das contas, assim, o desfecho do concurso de lá foi bom, assim, né, a prova tinha 60 questões, mas assim, eu não fui bem o suficiente para passar. Das primeiras 30 perguntas, eu acertei 29, só que as 30 seguintes, né, que daí era conhecimentos específicos, eu não tinha estudado nada pro concurso, né, então tinha um monte de questões ali que eram de fato específicas, né, com questões de legislações tributárias, uns negócios que eu não sou muito familiarizado, então acertei pouco mais da metade dessas 30 perguntas, né? Então eu já sei que não vai dar certo, mesmo com a prova de títulos, eu somando pontuação ali, né, com doutorado e tal, né, que dá uma ajudada, ainda assim eu acredito que não vai ser suficiente. E tem que aceitar que esse é um concurso que não vai dar certo. Até foi, assim, interessante. Ia ser uma possibilidade de reflexão, mas eu acho que eu vou só fazer um comentário rápido aqui, né? Que a viagem para Marechal Cândido Rondon, para quem aí acompanha mais uma semana, deve se lembrar que é uma cidade que eu morei por uns 2 meses no fim de 2021. E aí foi interessante voltar para lá agora, que na época a minha experiência na cidade não foi muito positiva, porque foi assim, um período bem estressante para mim, questões pessoais, questões profissionais, eu tava com uma sobrecarga de trabalho violenta, né? Tava com 60 horas de carga horária, somando o meu contrato da UniOeste de Beltrão, daí com as minhas aulas da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, e aí eu também peguei aulas numa especialização em Toledo para dar, então assim, eu tava muito sobrecarregado, e a minha percepção daquela cidade foi bem distorcida, porque, né, eu não tive uma experiência boa. E aí, né, indo com a Gabi, tendo essa experiência que o concurso, né, foi legal, assim, ter feito tudo, eu acabei tendo uma percepção diferente, né, achei a cidade agradável, achei a viagem, né, a estrada, o percurso agradável, e, né, deu pra dar uma fantasiada, tipo, eu aceitaria morar aqui, sabe, levar uma vidinha mais simples, claro, né, o salário lá é inferior ao que eu ganho aqui, né, como professor, só que, né, aqui eu sou temporário, então eu aceitaria, né, esse downgrade, né, na qualidade de vida um pouquinho pra ter essa tranquilidade que eu tinha percebido por lá, mas, né, no caso, eu já sei que não vai ser possível, então, aceitar. Que aceitar vai ser um tema um tanto recorrente na minha fala de hoje, que eu vou ter, o motivo da minha reflexão vai ter a ver com isso. Mas, pois bem, seguindo com o meu relato da semana,
Eu fiquei, né, todos os dias meio que foram a mesma coisa, né? Eu tô dedicado, né, a estudar para o concurso de Guarapuava. Então, durante a semana eu consegui fechar, né, o estudo, assim, né, do meu rascunho, do meu 8º tema de 10 possíveis, né, ali para a prova. Então, eu ainda tenho mais alguns dias, né, só dia 21 de julho a prova. Então, tem alguns dias pela frente para tanto revisar esses 8 temas que eu já rascunhei, né, o meu esqueleto de texto, quanto também tentar adicionar, né, o 9º ou o 10º tema aí que tá faltando para cobrir todo o edital, né. Então, vamos lá, vamos tentar mais um pouco, aí tem que arranjar mais um pouco de forças para esses próximos dias. E eu fiquei, então, só dedicado a isso, né, estudando, lendo, relendo, planejando, revisando coisas, etc e tal. Hoje foi um pouquinho diferente, porque na parte da manhã eu fui fazer a minha limpeza, né, de dentes, né, a limpeza no dentista de 6 em 6 meses, né, então eu fui hoje, e aí eu também acabei dando uma revisada, né, nos materiais para a semana que vem, né, que aí agora, de fato, meu contrato meu contrato novo, né, começa a valer dia 1º, né, então virando julho, aí eu volto para a sala de aula na segunda-feira, então eu tinha que dar uma olhada nas coisas para voltar para a sala de aula, de fato, né, com o conteúdo já mais fresco na cabeça. Então, hoje eu estava fazendo isso e também eu acabei falando com uma advogada, né, na parte da manhã, que eu não lembro se eu cheguei a comentar na semana passada, mas eu vou falar um pouco mais, então, sobre essa advogada, sobre o que envolveu a minha ida lá. Se eu não detalhei, eu vou explicar. Se eu já expliquei, vai ser só um lembrete aí, né, do que foi relatado na semana passada. E aí hoje chegou a um desfecho a essa conversa que eu tinha ido lá me consultar com ela sobre uma possibilidade aí de uma ação judicial. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque antes eu peço que, por favor, Evandro Xoxin, fale sobre a sua semana, por favor. Opa, deixa pra mim. Minha semana foi, não sei qual a palavra utilizar, acho que foi relativamente ok. Foi uma semana em que tive muito trabalho. Eu fiz algumas metas ali, não chega a ser metas, mas alguns desejos que eu queria fazer durante essas férias. Entre elas, zerar 2 joguinhos que eu já concluí. Entre eles, um jogo que eu gostei muito de jogar e de zerar, mas infelizmente durou pouco tempo, assim, eu zerei acho que rápido demais, na empolgação e tal, e aí, enfim, acabou durando pouco a minha felicidade. Zerei um outro jogo também que é chamado Inside, que basicamente era um joguinho ali de planejamento mais ou menos até umas 3 horas no máximo e tal, é só uma plataforma que você vai resolvendo uns pequenos puzzles. Foi o que eu fiz, foi legal até, bem legalzinho. E acabei também terminando de ler um livro, Noites Brancas, do Dostoiévski, e agora estou embarcado no quadrinho ao qual eu tinha recomendado na semana passada, né, chamado Degenerado. E passei basicamente o sábado e o domingo ali rearrumando algumas coisas, ajeitando outras, envolvendo basicamente o trabalho também, porque eu precisei ir até o Atacadão repor o estoque do hotel que estava completamente vazio. Então fui fazer toda essa correria no sábado, assisti alguns jogos da Eurocopa, aí descansei e na parte do sábado à noite tive uma festa como eu posso dizer isso? Uma festa caipira? Não, uma festa junina, isso é a palavra que eu sempre esqueço. Uma festa junina. Fui na festa junina na casa do meu irmão, que foi legal, foi show de bola. Comidinhas, bebidinhas, conversinhas. O carro do meu pai deu problema, então eu tinha ido com o meu, né, porque eu tava na ideia de voltar mais cedo, só que daí eu acabei ficando até mais ou menos a hora que todo mundo ficou, então eu já tava saindo e tal, e aí o meu pai me ligou, e daí eu parei o carro, falou, o carro morreu aqui, não sei o que, aí a gente tentou resolver, e nada, basicamente tinha queimado a bomba do combustível ali, então não ia pegar de qualquer forma. Levei todos eles pra casa, levei os meus avós pra casa, e daí voltamos. E aí no domingo eu fiquei basicamente tirando fotos, organizando livros. Os livros não, porque eu já tinha basicamente empacotado todos eles. Mas os board games, separando, limpando. Porque eu já coloquei algumas coisas à venda, entre elas um celular, o PS3 e os meus board games. Alguns board games que eu até não tô jogando mais, então... Que, bem na real, assim, joguei muito pouco, tinha deles. Inclusive, vou até entrar no Ludopedia pra ver se... como é que estão. Mas realmente não receberam nenhum anúncio, nenhum comentário, nenhuma pergunta.
para além disso, daí a minha semana correu de forma mais ok. Eu fiquei fiquei bastante cansado essa semana porque uma funcionária acabou pegando atestado. Ela teve uma crise de enxaqueca e ficou fora tanto na terça quanto na quarta. Então, cara, foram dias bem corridos. Eu acabei não conseguindo fazer muito da minha função, porque eu tinha fisioterapia e tal, né, às 4 horas, então tinha que encerrar um pouquinho mais cedo o expediente, e aí a recepcionista da parte da tarde só chega às 2 horas, então basicamente eu não fiz muita coisa. Aí tive que fazer toda a correria para dar conta hoje, né? Hoje, ontem, quinta e sexta. Mas deu tudo certo no final das contas. A minha experiência aí, que vai ser inclusive a minha reflexão, vai ser sobre ter jogado handball, cara. Eu fui, entre aspas, assim, convocado para jogar no time de handball e tal. Perguntaram se eu queria participar, porque acharam que eu ia ser muito bom, que eles estavam precisando de um pivô, que é alguém que basicamente lida de forma corporal com a marcação, né? E como, convenhamos, eu sou um pouco grande, eles acharam que eu seria um bom nome para ser um pivô. E, surpreendentemente, eu joguei muito bem, cara. Mas eu vou falar um pouco mais disso na minha reflexão, porque aqui não é bagunça e a ordem é clara. Sbole, a reflexão é sua, meu querido. Opa, então começarei fazendo. Minha reflexão, como eu tinha comentado, né, vai ser sobre aceitar. Então, que eu me desperte, né, o pensamento a partir disso. Eu mencionei, né, que eu tinha ido ver uma advogada. Na semana passada eu tinha entrado em contato com ela, porque tem um professor aqui, né, da universidade, que quando ele passou no concurso, no caso, ele não tinha passado, digamos assim. Então, ele tinha visto uma questão que a banca tinha prejudicado uma questão ali na nota dele, e aí ele falou, não tá certo, né? Aí entrou com uma ação, né, vias judiciais, porque por todos os procedimentos que cabia, né, o edital, não deu certo, e aí ele teve que recorrer à justiça, né, judicializar a questão, até que julgou procedente e deu certo, né, acabou sendo empossado e de fato agora ele é concursado aqui. Ok, e aí eu falei, né, é isso mesmo, né, teu caso foi via judicial, porque eu tô passando por essa questão aqui num concurso que eu fiz, né, e aí eu já esgotei todas as vias do edital, e, se teu caso foi isso mesmo, me dá um pouco de esperança e, se possível, eu gostaria de falar com, né, quem te atendeu, pra daí eu ver essa questão, se é possível no meu caso. E ele me passou, né, o contato da advogada dele, entrei em contato e ela falou, né, semana passada, né, vou avaliar a tua questão, semana que vem, né, a gente conversa, porque eu preciso, né, de uns dias pra eu conseguir dar uma checada, né, em jurisprudência, esse tipo de coisa, ver o que dá pra fazer, se é possível ou não. E beleza. Hoje, daí, de fato, eu fui lá, né, pra conversar, pra ver o que ela acabou encontrando, e no fim das contas não foi o melhor cenário, né, ela falou, infelizmente, eu acho que não tem muito o que a gente fazer, porque é uma tecnicalidade que eu acredito que o juiz, né, que venha julgar o caso, não vai encarar dessa forma, ele vai ficar mais, né, inclinado a manter a decisão da banca. E, infelizmente, é isso, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que só aceitar que, infelizmente, vai ser assim. E aí eu, né... Entendo, né? No fundo ele tava bem abatido, mas falei, né? A gente tava ciente que poderia ser um cenário esse daí. E minha reflexão que fica, cara, eu tenho que aceitar, né? Eu tinha mencionado já um tempo atrás, né, que eu tinha contratado um advogado para entrar com recurso na ocasião, né, com coisa do edital, e aí tentar, né, ver se a banca reconsiderava, aí não deu certo. Aí esse outro advogado sumiu do mapa, começou a me dar uns ghosting de não responder, né, se a gente ia judicializar a mesma questão ou não. E aí, né, foda, né, já tava aceitando que esse ia ser o desfecho, né? Que, não deu certo mesmo. Aí agora veio essa nova possibilidade que eu tava, então, né, alimentando de novo essa minha esperança de que, talvez dê certo, sabe? Talvez seja isso, talvez seja com essa advogada que as coisas vão se resolver. E aí, no fim das contas, ela falou, de fato, eu acho que não é muito viável, né? Não tem muito mérito, né? A gente ia puxar por essa tese, assim assado, e acabou que no fim das contas de fato eu tentei todos os recursos, tentei todas as possibilidades, tentei tudo que estava ao meu alcance
e chegou ao ponto de que eu só tenho agora que aceitar, sabe? Tem que deixar esse concurso passar. Eu passei, mas não passei, né? Por uma questão técnica ali da banca. A vaga era para ser minha. O edital, né, a vaga em si era muito alinhada. Eu nunca vi uma vaga tão alinhada com as minhas expertises e não vai dar certo. Essa é a questão. Então, é isso agora, é botar um ponto final em definitivo, né, de fato, na questão, e agora olhar para os próximos concursos que vêm. Eu prestei já vários, né, nos últimos tempos que eu venho relatando aqui no Mais Uma Semana. Todos esses outros não foram, né, desfechos positivos, né? Só tô pegando experiência de concurso e talvez agora esse desfecho me dá talvez um pouquinho de energia, ou espero que me dê um pouquinho de energia, né? Para estudar nesses dias remanescentes para esse concurso de Guarapuava, porque são 3 vagas, né? É difícil, são 10 temas, é o meu calcanhar de Aquiles, né? Em termos de habilidades acadêmicas, que é redigir um texto, né? De bate-pronto ali. Eu, claro, vou tentar já estar capacitado antes, com uma estrutura mental ali, né? Do que eu vou escrever, mas ainda assim é o meu ponto fraco. E que seja uma oportunidade de eu me superar nesse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, né? Tem que tentar agora só o que vai vir pela frente, porque esses que passaram, de fato, tem que agora ficar no passado. Cara, acho que você já mencionou a palavra e eu a repetirei, que é aceitação, né? A aceitação é uma coisa que basicamente vai trazer a gente para um conceito, ou talvez por uma definição que talvez muitas pessoas não estejam preparadas para ouvir, que é a famosa ilusão de controle, né? Que a gente acha que a gente pode controlar as coisas, que pequenos poderes, na verdade, são só isso, pequenos poderes. Não quer dizer que a gente consegue controlar grandes coisas, e principalmente quando envolve outras pessoas, né, cara? O bom do ser humano é o ser humano e o ruim do ser humano é o ser humano. Então, assim, acho que uma das belezas da vida é essa imprevisibilidade, né? A gente nunca sabe. Eu acho que esse é inclusive, um dos grandes conceitos, né, que a psicanálise vem, que é justamente para quebrar essa fantasia de que, cara, a gente não sabe. Do tipo, né, é muito comum as pessoas falarem assim, porque aquela pessoa fez isso porque ela tava com inveja, porque ela queria fazer tal coisa, porque eu falei meio grosso com ela, então hoje ela tá sendo grossa. E a real é que a gente nunca sabe, cara. A gente nunca sabe. A menos que a pessoa externalize isso verbalmente, fala assim, não, eu tô fazendo isso porque ontem você fez tal coisa. A gente nunca consegue ter certeza. A gente fica sustentando essa fantasia e criando essa ilusão de controle de que a gente entende as coisas, de que a gente controla. E isso é muito, no final das contas, né, muito humano e muito natural. A gente colocar questões como certezas, né? E aí é que tá o ponto. Quando você está colocando questões que, por definição, são questionamentos, e como certezas, isso já está no lugar errado. Então, aceitar é uma condição complicada e necessária, né? Que foi o seu caso. Ainda assim, não quer dizer que a gente vá querer aceitar tudo o que acontece, né? A gente está aqui para brigar. A gente está disposto, ainda mais quando, né, a gente considera que a gente tem a razão nesse caso. É justo tentar brigar por aquilo, tentar conquistar aquilo pelas formas, no caso, já que a gente vive numa sociedade que é regida por leis, por que não utilizar dessas próprias leis, né? Jogar com as regras do jogo. Então, é uma pena, mas que bom que você usa isso como combustível, né? Porque parece uma linha muito tênue entre cair numa encruzilhada de fazer como você fez, que é tipo usar isso como combustível para se empolgar, etc. Como também utilizar isso para cair num ostracismo, numa decadência de uma depressão, do tipo, putz, cara, tem que aceitar, a vida é isso, então não importa o que eu faça da minha vida, não vai mudar nada no universo, então eu vou ficar aqui sem fazer nada e cair numa pulsão de morte, de ficar basicamente sem interesse, né? Ficar inanimado, enfim. Uhum. Eu teria mais complementos a puxar, especialmente o momento Pedro Calabresa aqui pra falar de desamparo aprendido, mas vou deixar pra uma outra oportunidade, né? Porque a gente já tá aqui com 21 minutos e meio e a gente agora precisa ir pra segunda reflexão aqui do programa, que é a de Evandro Xoxin. Por favor, esteja com a palavra e engrandeça-nos com uma reflexão show de bola. Não vou fazer uma reflexão show de bola,
mas farei uma reflexão rápida. A minha reflexão, então, é sobre esse treino de handball, e a verdade é que, assim, cara, eu acho o handball um esporte extremamente, completamente chato. Eu não consigo assistir uma partida de handball. Assim como eu não consigo assistir uma partida de tênis, tá? Não é só, nossa, é o esporte que eu mais... Não, tem vários esportes, assim, que eu acho extremamente chato e monótono ficar assistindo. E não é E é basicamente um juízo de valor. É eu sendo eu. Tipo, da mesma forma que tem gente que acha super patético 11 homens de cada lado do campo correndo atrás de uma bola, né? Eu vejo empolgação nisso, mas... O handball, a questão de segurar a bola com a mão, sabe? Essa questão, não sei, nunca me agradou. Parece que é a fusão do futebol com o basquete, só que daí pega assim, tenta pegar o melhor de tudo, mas meio que não pega o melhor de nada, então... Enfim, não é um esporte que eu aprecio, que eu gosto de assistir. Mas, impressionantemente, foi bem legal jogar. Eu já tinha jogado, sei lá, no colégio, muito tempo atrás, tanto que eu precisei relembrar as regras e tal, né? Porque fazia muito tempo, e como eu não assisto e tal, né? Foi um caminho ali que eu tive que percorrer. Mas, no final das contas, foi divertido. Foi divertido jogar, porque, no final das contas, eu acho que o esporte, qualquer coisa que seja coletiva ainda por cima, me deixa muito, muito alegre, cara. E isso eu acho que se transmuta para jogos, né? Qualquer jogo no geral. Então, seja do ping-pong ao pibolim, até a sinuca, que eu sou terrivelmente péssimo, sabe? São coisas que eu gosto de fazer, por mais que eu faça mal ou que eu não gosto de ver outras pessoas realizando. Eu tenho, por exemplo, eu falei ali do tênis, eu não consigo assistir uma partida de tênis, eu provavelmente adoraria jogar tênis, sabe? Se eu começasse, aprendesse, eu ia amar. Provavelmente continuaria não assistindo, mas ia adorar praticar. Então eu acho que essa é a grande diferença da reflexão que eu trago pra cá hoje, que é o quanto há sentimentos diferentes quando a gente está falando de assistir e de praticar. Quando uma coisa é passiva enquanto outra coisa é ativa, como isso se torna diferente, pelo menos para mim. Saquei. Eu acho que o que eu teria para falar se relaciona com aquela minha primeira reflexão que eu acabei não fazendo, né? Que é sobre essa mudança na perspectiva de como você vê aquela situação. Então, no meu caso, ele estava mencionando, era uma situação que eu via ali aquela cidade de uma forma que não foi benéfico para mim. Da mesma forma que você, né? Falando, esse esporte aqui é um negócio que eu não me identifico, é uma coisa que eu acho chato, é uma coisa que eu não suporto, uma coisa, sabe? A partir do momento que você teve um outro papel de agência ali, né? Você teve uma postura, não uma postura, né? Mas uma posição de que você era um praticante ali daquele esporte, aí você acabou acessando uma outra camada. Você pôde ver o esporte de um outro jeito. Eu também, eu não sou fã de handball, eu já joguei handball na época de escola e tal, mas não é um esporte que eu vou parar pra assistir, né, o jogo. E talvez então seja uma discussão assim sobre qual que é o seu papel naquela situação ali, né? Qual que é o momento que você tá vivendo, qual que é a perspectiva que você tá encarando aquela questão. Então, acho que a gente pode encarar isso eu puxando a reflexão que eu não fiz, para me aproveitar um pouquinho, para complementar a reflexão que você fez. Muito bem. Então, bora para a sessão mais? Bora pra sessão mais. Então, sessão mais, teremos que ir de mais uma indicação ou iremos de mais um feedback? Eu vou checar aqui agora o nosso e-mail e nós não temos feedback, porque a gente só tem aqui uma mensagem de propaganda, que não é spam, infelizmente, né? Então, sem pontuações para o príncipe nigeriano. E nosso Instagram, meu celular tá longe, então eu vou considerar que ninguém mandou mensagem no nosso perfil oficial e não verificado, que é @maisuma-semana. Então a gente vai ter que ir de indicação e eu te pergunto se você tem uma indicação aqui pra gente. Bom, como eu já fiz da semana passada, eu passo a bola pra você fazer esse golaço aí. Beleza, então eu vou indicar não um jogo, não um filme, não um livro, nada disso. Eu vou indicar um evento que está acontecendo, onde a pessoa pode comprar muitos jogos que tem por aí, que é a Summer Sale na Steam. Pra quem aí é usuário de joguinhos de computador, tá aí rolando a maior promoção do ano, fazendo aqui uma publi gratuita pra Steam, né, que talvez eles precisem muito do nosso alcance aqui de divulgação. Tá rolando a maior promoção do ano pra quem curte uns joguinhos de computador,
provavelmente seja, né, o momento do ano que você vai conseguir comprar jogos no preço mais barato possível. Então, aproveita, volta aí uns episódios, vai olhando jogos que Evandro Xoxin recomendou por aqui, alguns jogos que eu também já recomendei, Life is Strange, meu jogo preferido de todos os tempos, toda a franquia deles, né, então fica aí, né, XCOM 2, meu jogo aí que é meu crack virtual, que, né, eu perco meu controle pra saber a hora de parar, Civilization 5, outros também maravilhoso, que eu já perdi noção de tempo várias vezes. Então tem aí algumas possibilidades se você estiver precisando de algum entretenimento nas suas vidas, especialmente se estiver aí no momento de férias, sem ter que lidar com uma mudança de apartamento. Muito bem. Então, fica aí a recomendação, né? Não costumo jogar, não vou jogar. Então, bora para os recadinhos finais? Bora pros recadinhos. Então, vamos lá. Se você quiser deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar um feedback no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, e isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais. Ela goste tanto que daí ela manda um feedback pra cá. E uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!